Uma pesquisa americana mostra que 66% dos pais se sentem isolados ou exaustos por causa aí das demandas dos filhos. E como, né, o peso da criação dos filhos geralmente cai mais sobre quem? As mulheres, né, muito mais em relação às mulheres do que em relação aos homens, a gente sabe dessa realidade. Os homens também concordam com isso, não é verdade? A gente acaba, então, adoecendo mais. Vamos bater um papo sobre esse assunto? Participa com a gente aqui no nosso estúdio. Eu recebo a psicóloga Luana Marocchi. Obrigada, Lu, pela sua presença aqui com a gente, viu? Uma boa tarde. A gente também recebe aqui a Daiane. Tudo bem, Daiane? Tem 2 filhas, não é isso? 2 filhos. 2 filhos, perdão. Um aí de 2 anos, outro com 12. Isso. Não é isso? E também, gente, a Bruna, que também tem 2 filhos, não é isso? Isso, um casal de 5 e 10. Ou seja, a gente está falando aí de mães, de crianças, tem adolescente, então também um pouco nessa história, né? Como é que vocês se sentem nesse equilíbrio, se é que existe essa palavra, né, equilíbrio da maternidade, na busca do equilíbrio? Como é que vocês se sentem? Acho que, na verdade, a palavra certa é a falta de equilíbrio, né? Porque colocar na balança toda a nossa carga, porque nós, quanto mulheres, hoje em dia a gente conquistou o espaço de trabalhar fora, mas também precisamos trabalhar dentro de casa. E, infelizmente, a maioria dos pais, hoje eu sou mãe solo, mas a maioria dos homens acha que é dever somente da mãe educar, cuidar da casa, mas a mãe também hoje trabalha fora. Então, é a sobrecarga da mãe que cuida dos filhos, que tem o dever de educar, igual eu tenho meus filhos que são autistas, então eu tenho que levar para terapia, levar para a escola, levar para psicólogo, todas as terapias deles na parte da manhã, na parte da tarde levar para a escola. Eu, às vezes, trabalho na parte da tarde. E quando chega de noite, eu estou exausta e ainda assim eu tenho que dar atenção para eles. Aí acaba sendo assim frustrante porque eu não tenho tempo para mim, eu acabo me sentindo sobrecarregada e acabo chorando. Eu falo que meu único lugar assim de alívio é quando eu vou tomar meu banho, que eu me tranco no banheiro e choro, porque eu não sei o que fazer, realmente. E você, Daiane, também sente essa sobrecarga? Sim, né, concordo com ela. Quando ela diz que a gente tem que trabalhar fora e ainda tem que dar conta das coisas de casa, né? Eu, no meu caso, eu tenho meu marido, então também tenho que dar atenção para o meu marido. Então, acaba sendo assim uma sobrecarga, né? Fora o horário, mandar para a escola, né? Se faz alguma atividade extra, então também tem que estar acompanhando. Então, acaba sobrecarregando. E essa cobrança, vocês sentem que vem mais da onde? De vocês mesmos? É uma autocobrança que vocês também se fazem? Acredito que sim, é a autocobrança. A gente pensa, poxa, eu poderia ser mais, eu poderia... Muitas vezes, assim, eu falo que a internet, as redes sociais, né? Você olha aquela família feliz ali, aquela foto, você fala, poxa, como que essa mãe consegue fazer isso com o filho e eu não consigo? Como que eles conseguem? Então, a gente se cobra por não conseguir dar esse momento de lazer para os nossos filhos, sair para passear, estar com eles, um momento que seja, porque eu acho que a cobrança maior vem de nós mesmos. E para você, é você mesmo também que se cobra muito, Daiane? Sim, muito. Me cobro muito, né? Às vezes a gente chega a pensar que a gente não está sendo uma boa mãe, por mais que a gente... eu, no meu caso, assim, né? Eu passo o dia todo com os meus filhos, mas parece que ainda falta alguma coisa ali, né? Para completar. Então, a gente acaba se cobrando. Luana, e qual é a consequência disso? Porque acaba que a pessoa vive naquela sensação e não para, né? E vai só virando uma bola de neve. A gente acaba até normalizando isso, acostumando com esse sentimento. Só que chega uma hora a longo prazo que a gente olha e fala assim, não, peraí, eu tô com um vazio, né? Eu tô me cobrando muito, parece que eu não tô presente. Qual é a consequência disso a longo prazo, Luana? A consequência são esses adoecimentos que a gente vê mais na nossa sociedade, né? Transtornos de ansiedade, transtornos depressivos, esse adoecimento geral, assim, na nossa população. Muito é da comparação que as próprias mães se fazem, né? Eu acho que a internet veio piorando isso um pouco mais, porque na medida que você vê que lá naquela família, na tua interpretação, aquilo está funcionando, você sabe da sua realidade, então você acha que na sua não está.
E é muito comum a gente se sentir culpada, porque como seres humanos, em primeiro lugar, antes de sermos pais, a gente vai falhar, a gente vai errar, a gente não tem todas as respostas. Isso é natural, né? Ao longo da nossa trajetória toda, enquanto ser humano, independentemente do papel que a gente está representando. Começar a aceitar isso, acho que desvincula a gente um pouco dessa romantização que cria-se, né, ao formar uma família, principalmente nós, mulheres, né? A gente ainda vive um pouco ligada nessa romantização de que tem um filho e se ele vem com uma necessidade a mais, né? Se ele tem uma necessidade, se ele é atípico, você vai ter um trabalho dobrado, que a Bruna, a gente estava conversando aqui nos bastidores. E isso tudo torna a nossa autoexigência maior ainda, obviamente, né? Que a gente quer dar o melhor para eles, mas estamos dando de acordo com as nossas possibilidades. Já recebemos aqui comentários nas nossas redes sociais, você pode participar com a gente, também fazer o seu desabafo, viu? Participar desse assunto. Tem uma pessoa que diz, realmente é muito cansativo. Meu Deus, ela falou tudo, a vontade é só chorar. Esse é o sentimento de uma telespectadora que se identifica com o sentimento aqui da Bruna. Também tem outro comentário. Realmente, hoje está muito difícil criar filhos, estamos cansados mentalmente. Uma outra mãe fala com a gente também, estou passando por essa fase com meu filho de 15 anos, estou exausta, cansada emocionalmente e fisicamente também. Descobri há 2 semanas que ele está usando maconha, saiu da escola, envolvido com más companhias. Tudo que eu faço não é bom o suficiente. Olha só, a mãe e o pai nunca descansam. Além da gente se cobrar, da gente estar ali, né, no momento mais... No contato, no dia a dia, na presença, por outro lado, a gente também se cobra do futuro que a gente vai dar para essas crianças, né? A escola, se eles quiserem fazer uma faculdade, vem essa preocupação financeira também? Sim, com certeza. A preocupação maior é o que eles vão ser, porque a gente se preocupa em preparar um caminho para eles, para que amanhã ou depois eles possam ser o que eles quiserem. Eu uso muito esse termo com os meus filhos, porque eu falo, vocês podem ser o que vocês quiserem, mas para isso eu sei que eu preciso trabalhar, eu preciso preparar o caminho para eles, que eu não posso deixar, assim, ficar sentada e esperar cair do céu, né? E nesse caminho aí, você imagina você ser surpreendido, igual essa mãe trouxe esse relato agora, que se não bastasse você se preocupar com o contato físico na primeira infância, se preocupar com o futuro também do estudo, ter ainda essas interferências das drogas, das descobertas na adolescência. Isso também te preocupa, Daiane? Muito, né? Principalmente assim no ambiente escolar, né? Que infelizmente as famílias não vivem as mesmas realidades, né? São realidades diferentes. E eu sempre falo isso com meu filho mais velho, que às vezes o que ele tem em casa, o amigo dele não vai ter. Então, o comportamento dele vai ser diferente. Então, assim, para ele, a gente vai educando, né? De acordo, mas a gente sabe que o mundo não tá fácil, né? E acaba preocupando, sim. A gente também tem aqui a participação do chefe Alex. Vamos ouvir também o depoimento dele como pai. Ele tem 2 filhas, não é isso, Alex? Boa tarde. Daqui a pouco a gente está aí com você numa receita gostosa e super saudável também. Mas fala pra gente dessa sensação. Você também se identifica? Realmente tudo que elas estão comentando, falando, realmente é o que acontece mesmo, né? Às vezes eu fico pensando, para a gente homem já é complicado, imagina para elas que tem mais o dia a dia, a gente tenta, às vezes, o homem atrapalha um pouco, entre aspas, não tem? Porque às vezes quer dar coisas que não pode para a criança, às vezes a mãe está corrigindo sobre aquilo em cima, tal. Então, eu até entendo isso mesmo, né? E realmente a gente pensa muito no futuro da criança, mas a gente pensa no momento também. O que mais te preocupa, Alex? O hoje ou o amanhã em relação aos seus filhos? Realmente é os dois, né? Porque o hoje a gente tem que tentar manter tudo certinho, né? Com contas, o tempo para a criança, tem que trabalhar mais, as coisas não tão fáceis, preços muito altos, né? Então, acaba que a gente também tem que pensar futuramente, deixar uma reserva para poder pagar um estudo para a criança, para nossos filhos, né, futuramente. A gente não sabe o que ele vai escolher para crescer, né? Realmente, a faculdade também não é barato, é tudo caro.
Então é meio complicado mesmo, realmente é isso aí mesmo. Tá vendo, gente? É o sentimento do pai, é o sentimento da mãe. Obrigada, viu, Alex? Daqui a pouco a gente está aí no Espaço Gourmet, mas é muito importante, né, a gente ouvir também o relato dos pais. Se você também é pai, participa com a gente aqui no nosso WhatsApp ou no nosso Facebook. Luana, como não surtar? Porque, olha isso, é a preocupação com o hoje, é a preocupação com o amanhã, com o estudo. Essas interferências, igual essa mãe trouxe esse relato aí, nesse meio caminho tem as más companhias, né? Tem a descoberta aí talvez no mundo das drogas. Por que educar hoje acaba se tornando mais difícil do que em outros tempos? Multifatorial, Roberta, assim, os pais da gente, né, os avós das crianças, no caso, que a gente poderia contar como rede de apoio. Hoje, na maioria das vezes, ainda trabalham ou não querem ter esse trabalho, eles querem viajar, querem curtir a aposentadoria. Então, a rede de apoio diminui, né? Muitos casos, a mãe lida sozinha, como a Bruna, né, no caso da Bruna. Nos casos que os pais lidam juntos, é essa dificuldade mesmo, porque é enxugando gelo, né? As redes sociais também tomam muito tempo. Às vezes, os pais precisam dobrar a jornada de trabalho. Então, é um pouco de cada lado, vai sobrecarregando você. Você disse um detalhe muito importante, que é a respeito dessa sobrecarga, o quanto que isso vai realmente virando uma bola de neve, né? Para você, o que se torna mais desafiador de tudo, Bruna? O que a Luana falou é a falta de rede de apoio. Porque quando você tem alguém que você pode contar, que pode te ajudar ali nesse caminho, porque não é fácil, não é que se torna menos difícil, é que você consegue trilhar. Você tem alguém que te dá a mão, que vai ali e vai falar assim, não, eu estou com você, mas muitas das vezes você, igual eu me vejo sozinha. A falta de rede de apoio, a falta de alguém para te apoiar, seja mãe, seja pai, seja um amigo, seja um companheiro, os pais dos meus filhos, é somente a questão financeira que eles apoiam e, assim, a pensão, né? Fora isso, eu não tenho apoio de educar. E educar acaba sendo mais trabalhoso do que você trazer o dinheiro para dentro de casa. Entendeu? E como você estava falando, antigamente a gente não tinha. Antigamente a gente podia colocar nossos filhos para brincar ali na frente de casa, num campinho. Hoje você não tem mais essa liberdade. A violência tomou assim uma proporção tão grande que você não tem mais essa liberdade de deixar os seus filhos para brincar na casa de um vizinho, porque você não sabe quem é aquele vizinho. Então, assim, hoje em dia você vê casos de violência, de assédio com crianças. Então, você fica ali, você tem que prender os seus filhos, ao mesmo tempo você tem que proteger eles, porque você não conhece a mentalidade do outro. E você também tem que, assim, tentar de todas as formas cuidar deles, trabalhar, manter a casa, manter tudo dentro de casa sem surtar. Que é difícil. Isso afeta, você que é casada, isso afeta o relacionamento a dois também, Daiane? Com certeza, né? Porque por serem cabeças diferentes, criações diferentes, então acabam também interferindo na criação dos filhos. Mas assim, nada que a gente sente, converse, né? Coloque em pauta ali o que é certo, o que está errado ali na criação. E eu também concordo muito com a Bruna em relação a isso, sobre a questão do antigamente, né? Antigamente a gente podia estar na rua brincando, né, jogando uma bola, andando de bicicleta, né? Eu vivi muito isso. Já hoje com os meus filhos é diferente, né? Por causa da questão da violência, a gente tem que prender mais os filhos, não pode deixar muito solto. E aí acaba também entrando a questão das redes sociais, né? Tudo da internet, que a gente não tem o que fazer dentro de casa, então acaba que a gente vai cedendo ali a questão das telas. Então, assim, para mim, a maior dificuldade é a questão dessa criação de conciliar, né, o brincar e o tempo da tela ali. Eu acho que para mim tem sido o maior desafio hoje. Olha só, tem um desabafo aqui de uma mãe que participa com a gente. Pior que aqui os comentários não param de chegar, aí vão subindo. Aí eu acabei perdendo, mas essa mãe está desesperada, achei. Ela pede para não ser identificada, ela diz que está entrando em depressão por conta desse assunto. Ela falou, como dói isso? Eu já pedi ajuda e parece que ninguém me ouve. O sofrimento é muito grande. Ela diz que também descobriu há alguns meses que o filho está usando maconha e não se conforma. E ela está ficando doente, pois ela se sente culpada.
que é exatamente, digamos, que é a essência de todo esse estudo que a gente está falando, que é a autocobrança na educação de hoje para os nossos filhos. Luana, como que a gente consegue vencer esses obstáculos diante dessa autocobrança exaustiva que a gente faz com a gente, dando essa resposta para essa mãe? Tá, eu vou falar mais especificamente para você. Eu sinto muito pelo que você está passando. Essa sensação de desamparo que a Bruna descreveu, ela dói, ela fere, corta a gente, porque todo mundo quer ter alguém que fale assim, vai ficar tudo bem. E vai ficar tudo bem com você também. O seu filho provavelmente está vivenciando a fase mais difícil, que é essa criação da identidade, então é natural, né, que às vezes aconteça essa questão relacionada às drogas. A gente não gostaria, mas tem como solucionar, tem políticas públicas para isso, mesmo que muitas vezes a gente se canse, ache que não funcione. Agora, assim, honestamente, por mais balela que pareça o que eu vou falar, a gente precisa praticar autocompaixão antes de só ficar mergulhando na autocobrança. Porque a gente é ser humano, a gente não tem todas as respostas. Você vai experienciando, vai vivendo, vai aprendendo, né? Se humaniza dentro dessas questões. Procura dialogar com seu filho, no seu caso específico, se você tem um marido como a Daiane tem, é dialogar, fortalecer enquanto casal, enquanto família, dar exemplos, né? Tentar medidas, porque todo comportamento tem uma função. Se seu filho, por exemplo, né, tá usando, a outra também diz, alguma coisa não está legal ali, há um desconforto, há uma rebeldia, dialogue, tenta buscar ajuda pública mesmo, né, com um psicólogo, com um psiquiatra infantil que seja, mas tem solução, se tem vida, tem jeito. Olha só, tem um outro comentário aqui de uma mãe que diz: eu resolvi trabalhar em casa para cuidar dos meus filhos, trabalho com artesanato e minha saúde mental está em dia, graças a Deus. Eu tenho mais acesso aos meus filhos hoje. Não me sinto sobrecarregada. Tenho meu marido que também me ajuda quando está em casa. Minha mãe também. Ou seja, ela está falando aqui que ela abriu mão do trabalho. E ela está falando que ela tem, por exemplo, não vou falar incluir o marido nessa rede de apoio, que o marido não é rede de apoio, mas a mãe dela está junto e a mãe é rede de apoio, né? Mas ela tem as peças ali complementando as tarefas. E você abriu mão também do seu trabalho, né? De 5 meses para cá. Sim, tem aproximadamente uns 5 meses que eu abri mão do serviço, justamente porque a dificuldade de conseguir alguém para ficar com eles, porque o caso deles ser atípicos, da crise, as pessoas não sabiam como lidar. E porque a minha filha também está nessa fase de pré-adolescência, ela está numa fase assim, difícil, e eu precisava acompanhar ela de perto, estar do lado dela. Ela vinha com umas postagens nas redes sociais que não estavam me agradando e eu resolvi estar mais perto dela. E como é que você faz com a vida financeira? Porque daqui a pouco a gente se cobra do futuro. Ah, elas querem uma festinha de aniversário, tem que comprar um bolinho, tem que fazer uma festinha. Daí a pouco, não, ela vai querer fazer tal coisa na vida profissional dela. E aí, como é que você está se preparando para isso? E emocionalmente também? Aí assim, em contrapartida, eu tenho assim, a minha profissão de cabeleireira, eu comecei a atender minhas clientes em casa. Não é um serviço que me dá estabilidade financeira. Muitas das vezes eu tenho que abrir mão de alguns lazer por causa da falta de dinheiro mesmo. Porém, é uma porta de escape que eu consegui para poder estar com eles em casa, assim, nos poucos momentos que a gente tem em casa, porque, como eu falei, é corrido, terapia, escola. Todos os dias eu saio de manhã com eles, 5 horas da manhã, chego por volta das 11h30 em casa, dou almoço, coloco para a escola, a parte da tarde atendo meus clientes, depois eles chegam na escola, janta, então todos os dias isso. Chega no sábado e domingo eu estou exausta, eu não consigo sair com eles, eu não consigo dar um momento de lazer para eles, igual a colega falou, eu acabo deixando, vai ver um desenho na televisão, vai jogar no celular, para poder eu também descansar, porque acaba sendo sobrecarregada. Fica difícil conciliar todas as tarefas, né, Luana? Fica. Diante disso, o que a gente dá prioridade? Olha, o caso da Bruna é muito legal a gente dar exemplo, porque ela foi muito funcional, né? Ela foi pelo viés que seria mais importante dentro dos valores da família dela. Então, assim, estar com os filhos, presenciar a educação deles, o desenvolvimento, né, intelectual, emocional deles, era mais importante. Nem sempre a gente vai ter essa opção. Agora, a gente precisa cuidar de quem cuida. A gente não pode esquecer que nós precisamos ser cuidados e somos adultos, a gente precisa fazer esse movimento. Por mais
surreal que pareça, a gente precisa fazer uma atividade física, nem que seja 20 minutos dentro de casa, né? Ter um momentinho para você dar uma respirada. Tem como fazer isso, tem como você priorizar isso. Ah, Luana, mas é muito difícil, é muito corrido. Mas é necessário, porque se você não se cuidar, doente não cuida de doente. Se você não separar um tempo para cuidar da sua saúde, você vai ter que separar um tempo para cuidar da sua doença. Perfeito, Luana. Obrigada, viu? Acho que Obrigada você encerrou, a vocês. assim, com o melhor recado para os pais que estão agora assistindo a gente. Obrigada também, Daiane, pela sua participação, viu? Obrigada, Bruna, Obrigada, pelo viu? seu relato. E a gente finaliza com outro comentário da mamãe que fala: estou com depressão e ansiedade, eu não tenho apoio de ninguém, nem condições de fazer terapias. Minha filha, eu tenho duas, né? Uma de 2 anos e tenho filha de 2 anos e 11 meses, perdão, acho que é uma filha só. Mas é essa sensação de muitas mães. Obrigada, gente. Sim, obrigada.